1 Coríntios 3, 5 e 6. Queridos, nossa palavra vai ser curtíssima nessa noite, e nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Creio que apenas alguns minutos, mas gostaria que você recebesse o seu coração. Vamos ver Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2:10. Está escrito na palavra do Senhor: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Feitos por Deus para as boas obras. Deus nos criou para que pudéssemos fazer obras boas. Recebemos vida espiritual da parte de Jesus Cristo, e para que nós possamos gastar o tempo que Deus nos deu para auxiliar pessoas em nossos relacionamentos. Nós somos chamados por Deus para testemunhar a obra de Deus em nós, e uma forma de mostrar mudança em nosso interior é através de gestos exteriores, através do serviço aos irmãos, serviço à igreja, serviço às pessoas. Um dos propósitos de Deus é o ministério, e ministério não é ser pastor, ministério não é ser levita, embora pastor e levita exerçam ministérios. Ministério, na verdade, de uma forma simples, significa serviço. E serviço é algo que Deus destina a cada cristão. Ser cristão é trabalhar a favor do reino de Deus. Podemos fazer isso de várias formas, mas o importante é que Deus seja glorificado por meio do nosso serviço. Pregar a palavra é um serviço. Louvar a Deus é um serviço ao Senhor. Zelar pela casa de Deus, pelo templo, também é um serviço ao Senhor. Auxiliar aos mais pobres e necessitados é também um serviço ao Senhor. Deus nos recomenda que nós possamos servir aos outros como se servíssemos o próprio Deus. E dessa forma nós glorificamos a Deus também. Porque glorificar o Senhor não basta adorá-lo. Deus, eu te adoro. Glórias a Deus. Estamos glorificando com os lábios. Mas quando nós glorificamos com as nossas atitudes, significa que o Evangelho está funcionando para nós. Ser cristão e servir são quase que sinônimos. O cristão é aquele que serve, aquele que exerce algum ministério. O próprio Jesus, no seu ministério terreno, ou seja, no seu serviço terreno, ele serviu aos homens, a sua vida. E quando ele estava para encerrar o seu ministério terreno, ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, porque eu concluí
o que me deste para fazer. Até o último detalhe eu concluí para servir ao Senhor através do serviço aos homens. Deus prepara uma obra para cada um de nós, assim como preparou a obra de Jesus. E nós devemos entender que nos tornamos cristãos e o Senhor nos separa, não apenas para a salvação, mas para servi-lo e servi-lo de todo o nosso coração. Servir a Deus com as motivações do Senhor. Deus nos salvou e nos escolheu para um trabalho santo, um trabalho separado, não por merecimento nosso, mas para que o plano dele pudesse ser estabelecido, para que a bondade dele pudesse ser manifesta. Como que Deus manifesta a bondade dele entre os homens? Através de pessoas que o seguem, de discípulos de Jesus, que por meio da vida mostram às pessoas que existe algo grande, algo superior dentro delas. E isso mudou a sua forma de viver. E é isso que significa conversão. Pessoas que foram mudadas por causa da presença de Jesus nas suas vidas. Nós somos salvos e um dos propósitos de Deus é servir a Ele. Deus não nos tira da face da terra quando somos salvos. Recebemos salvação e somos preparados por Deus para alcançarmos maturidade espiritual por meio das experiências que Deus nos dá. E nessas experiências devemos servir ao Senhor, servindo pessoas, servindo a igreja, servindo aos outros. Nós mostramos o que é em nós. Nós somos comprados por um excelente preço, o sangue de Jesus. Por isso vamos lembrar, vamos trazer à memória aquilo que Cristo fez em seu sacrifício de salvação por meio da ceia. E pela misericórdia de Deus é que nos tornamos sacrifício vivo, dedicado ao serviço de Deus. Consagrar-se a Deus é dedicar-se ao serviço de Deus. Pessoas corrompidas não servem ao Senhor, mas pessoas consagradas ao Senhor, dedicadas a Deus, se alegram em servir a Deus, em estar na causa de Deus. Amados, eu e você temos um chamado. Dentro desse chamado, nós devemos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Quanto maior a intimidade com Deus, maior compromisso com Ele. Quanto maior o compromisso com Deus, maior o nosso tempo para o Senhor, maior os sentimentos do nosso coração, maior a ação de Deus dentro de nós. Servir ao Senhor é algo que não fazemos por nós mesmos, e quando fazemos por nós mesmos, fazemos de forma corrompida, buscando receber benefícios imediatos. Mas quando é o Espírito Santo de Deus que se move em nós, isso libera em nossas vidas uma ação em favor da obra de Deus, uma ação em favor das pessoas para que conheçam a Deus. Facilitamos o serviço de outras pessoas na obra de Deus. Não nos tornamos obstáculos ou entraves para ninguém, mas através da nossa dedicação à obra, nós buscamos abençoar pessoas. Fazemos isso ao evangelizar, fazemos isso ao instruir, ao discipular, fazemos isso quando cuidamos de pessoas. Tudo isso faz parte do serviço a Deus. E o nosso ganho por servir a Deus, amados,
não é exatamente o céu, porque não somos salvos por aquilo que nós fazemos, somos salvos para fazermos esses serviços, e esses serviços que prestamos, eles glorificam a Deus através da nossa vida. Quando nós servimos ao Senhor, isso temos nossas recompensas, temos as graças de Deus que são derramadas em nossas vidas, não porque busquemos isso, mas vem a nós como resultado daquilo que nós fazemos, porque é a graça de Deus que nos impulsiona para servirmos pessoas, e o fato de servirmos pessoas multiplica essas graças, essas bênçãos sobre a nossa própria vida. E dessa forma Deus vai agindo em nós e vai nos usando para que outras pessoas conheçam a Deus e possam também servi-lo dentro do plano dele. Que você possa considerar essas palavras e entender que o modo de vida que Deus nos oferece, requerendo o nosso serviço na sua igreja, e não é serviço apenas dentro do templo, mas com o coração contrito, Deus não despreza, Deus molda pessoas quebrantadas de coração, Deus molda e Deus coloca palavras nos lábios. Nós abrimos a boca e Deus enche com a sua graça, pela ação do seu Espírito. O Senhor Deus, Ele usa pessoas para orarem umas pelas outras, para gerar uma intercessão em função e dos propósitos colocados por Deus. Deus deseja a salvação de pessoas, de milhares delas, de milhões delas, e Deus usa pessoas que oram para que no plano espiritual os céus se abram, para que Satanás seja amarrado, que demônios sejam impedidos de continuar agindo na vida de pessoas, e a intercessão é um serviço maravilhoso na casa do Senhor. Evangelizar pessoas, ser usado para que as pessoas possam reconhecer Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas. Isso é um trabalho maravilhoso. Deus não chamou ninguém para simplesmente ir ouvir a palavra nos cultos. É importante fazer isso, mas isso é apenas um princípio. Isso apenas vai aquecer o nosso coração. Isso vai simplesmente nos direcionar para aquilo que Deus tem reservado para nós. Não se contente em assentar-se e ouvir a palavra. Busque a habilidade que Deus lhe deu. Busque descobrir qual que é o seu dom, qual o presente que Deus tem para você na obra dele. Busque cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Como você gostaria de ser reconhecido? Como as pessoas vão identificar você dentro do Evangelho que você pratica? Qual herança espiritual que você vai deixar para a sua casa, para os seus filhos e netos? Você tem a oportunidade maravilhosa de tornar-se segundo o coração de Deus, de ser segundo a vontade do Senhor. Você ouve a palavra, simplesmente abre o seu coração, esteja disposto a cumprir o chamado de Deus. Sirva o Senhor de toda a alma, sirva o Senhor com entendimento, e para isso precisa da Bíblia, precisa conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, o amor do Senhor vai ser despertado e vai ser cultivado no seu íntimo. Amando ao Senhor, é impossível não perder. Creia, ame ao Senhor, conheça o Senhor. Ou colocando na ordem correta, conhecendo a Deus, você vai crer nele. Crendo em Deus, você vai amá-lo de todo o coração. Seria uma ordem mais lógica, mas que o Espírito do Senhor trabalhe a sua vida, e que você possa cada vez mais aprofundar o conhecimento do Senhor.